Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Amém. Hoje eu estava meditando sobre uma passagem e sobre os últimos dias, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Gostaria de ler com os irmãos em Provérbios 28. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Provérbios 28, depois de Salmo, livro de Provérbios. Todos acharam, irmãos? Amém. Provérbios 28, versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão bem. Só isso aí, vou poder sentar. Irmãos, as evidências do que está para acontecer estão acontecendo, ou seja, os sinais que antecedem grandes coisas que estão para acontecer. Nós temos em nossos dias mudança climática, não é? Os polos da Terra estão mudando. Nós temos diferenças, não é, entre as pessoas. Pessoas estão estranhas, como está escrito que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmos. Nós vemos diferença no ensinamento. Aquela intuição das pessoas de ensinar por interesse. Então, se eu quero te ganhar, eu não vou te aborrecer. Eu vou ensinar o que você quer ouvir e não o que Deus quer que eu te ensine. Então está escrito aqui, não é? O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Porque todo laço que a pessoa faz para prejudicar o outro, ele mesmo será preso nela, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. É claro. Se a pessoa, por exemplo, faz mal contra outra pessoa e está querendo lhe prejudicar, ele mesmo vai cair, porque Deus vai trazer justiça. Porque Deus é o vingador de todas as coisas. E Ele fará com que a pessoa que está prejudicando o outro caia naquilo que Ele preparou. Então, aleluia, glória a Deus. Os maus ensinamentos na terra, nessas ditas igrejas, que tem muitas que não são igreja do Senhor. Tem o nome de igreja, mas não são igreja do Senhor. São igreja dos tiranos, congregação dos profanos. Mas o Senhor não está no meio, porque não existe um ensinamento correto, sincero e com amor. Porque aonde tem um amor, a palavra é pregada corretamente. Porque aonde tem um amor, primeiro, eu amo o meu Senhor, eu vou zelar pela palavra dele. E se eu amo as pessoas, eu vou ensinar a verdade para elas. Mas se elas se aborrecerem e não quiserem, é um problema de cada um. Então diz aqui que aquele que faz desviar, né, o que faz é com que um reto, um justo, a pessoa reta, correta, se desvie para um caminho mau, essa mesma pessoa que ensinou errado, ele vai cair. Significa então o quê? Nós estamos próximo do arrebatamento da igreja. O Tiago disse que esse pastor teve essa visão, que um varão fazia isso, acabou o tempo, né? Nós estamos agora vendo que muitas pessoas estão tendo dificuldade de se santificar. Quem não abraçar de verdade a palavra, não se santificar, não estará qualificado para subir na hora do arrebatamento. Porque o Senhor vai tirar os cristãos justos da face da terra misteriosamente. Isso não aconteceu em época alguma, vai acontecer em breve. Como o Senhor arrebatou Enoque, sendo ele o sétimo depois de Adão, dando ali um sinal que quando chegasse no sétimo período, a igreja santa, pura, seria tirada da terra. Como o Senhor tirou o piedoso Ló e o piedoso Noé. Figura dos que estão na presença do Senhor. Então, os ensinamentos que estão desviando o povo da verdade, não é, para satisfazer muitos pregadores e muitas igrejas, não é, isso se transformará na vingança de Deus, porque esses mesmos instruidores de mentira, eles ficarão aqui na grande tribulação. Aqui, a palavra de Deus ainda, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu 2 cartas a Timóteo. Na segunda, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim: porque virá tempo em que não suportarão, não vão aguentar a doutrina pura, a sã doutrina, santa
santo ensinamento puro. Nós estamos vivendo esta época. Não era a época dos apóstolos. A época dos apóstolos, eles aguentaram a sã doutrina, entregaram as vidas para serem queimadas, serem torturadas. Mas o que o apóstolo, pelo Espírito, profetizou, se refere aos nossos dias. Porque virá tempo em que não suportarão ou sofrerão a doutrina pura, a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos. Isso é uma inquietação demoníaca. Comichão nos ouvidos é uma inquietação demoníaca. Mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A palavra diz amontoar doutor. Significa que nos últimos dias milhares de doutores iriam aparecer segundo o gosto das pessoas, segundo o gosto de várias facções de pessoas, de acordo com os seus gostos, com as suas cores, com as suas bandeiras. Então nós temos hoje um monte de instruidores que estão desviando o povo para um caminho mau, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então, quando o ensinamento do Senhor Jesus, as doutrinas do Senhor Jesus são tiradas dos ensinamentos, esses mesmos estão enquadrados nesse versículo aqui profético de Provérbios 28, 10. Glória a Deus. Toda pessoa, até um jovem, até uma criança, que ensina coisa errada, desviando o seu colega, desviando a sua amiga, desviando seja quem for, do caminho certo para o caminho errado, vai cair no laço. Porque Deus dará o pago. O Senhor vai dar o pago. E Deus não está brincando com ninguém. Lá no inferno tem criança, tem adolescente, tem velho, tem pastor, tem presbítero, tem diácono, tem mulher bonita, tem mulher feia, tem homem rico, tem mulher rica. Todos estão lá, porque prevaricaram contra o Senhor. Deus não brinca com a humanidade. A humanidade brinca com Deus. Põe o nome de Deus em qualquer lugar, até borram o muro das pessoas escrevendo o nome de Deus e de Jesus, mas o Senhor não brinca. Então nós estamos que Deus está avisando, dando aviso, o tempo acabou. Quem não segurar agora a verdade não vai conseguir, e Deus vai dar o trato a cada um. Quando eu disse para vocês que vai ficar muitas crianças na grande tribulação, que tem gente que, da sua doutrina por aí, diz que não, que Deus vai arrebatar todas as crianças. Eu digo que não vai arrebatar todas as crianças. Só as crianças piedosas ou crianças que realmente talvez seja inocente. Teve até gente que acha que as mulheres grávidas, na hora do arrebatamento, sua barriga vai murchar. Vai nada, vai dar à luz no tempo difícil. Porque se ficou, vai sofrer com os seus filhos. O Senhor Deus está observando na terra e vendo o relaxamento em relação ao ensino, por causa dos interesses. Temos visto isso. Quantos interesses nas religiões, e até a igreja que dizem que são de Deus, mas não são de Deus, irmãos. Não confunda, Jesus não está em qualquer lugar. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Eu ali, naquele lugar ali. E ele mesmo disse para a mulher samaritana: o Pai procura os que estão adorando a Ele em espírito e em verdade. Deus não está com aqueles que estão no pecado. Quando os irmãos vêm à igreja fazendo um monte de coisa, um monte de reza, né? Igual eu falei para minha esposa, tem crente que fica aí mandando oração forjada. Isso é reza, irmão, sai fora disso. Tem irmãos até que fica ainda mandando repasse. Que repassar nada? Repreenda. Repasse nada. Você não pode ser um elo das trevas. Você não pode. Cuidado com o WhatsApp, que Deus tem falado que vai ficar muitos crentes com o WhatsApp. Passa o dia todo falando um monte de coisa que não presta, coisa que não tem valor. Nós temos que usar essa ferramenta para evangelizar, pregar, tirar dúvida, etc. Mas não perder tempo vendo o que não presta, porque o Senhor disse que vão ficar. Por isso que são poucos que vão subir, porque a dificuldade de se santificar tem sido muito grande. Veja que Jesus, com esse versículo 10 aqui de Provérbios, ele diz: se teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem treva, com grande treva será o teu corpo. Então quer dizer que se a pessoa ensina, instrui caminho de treva para outros, ele vai viver nas trevas. Por isso que o meu cuidado é grande. Eu não me importo quando pessoas não querem ouvir o que eu prego, porque eu tenho certeza que o Senhor tem confirmado nossas palavras, e eu estou fazendo o que o Espírito de Deus tem me revelado, ensinando a palavra. E o Senhor tem revelado, tem confirmado, eu dou glória a Deus.
Por quê, irmãos? Eu não quero me desviar do propósito do Senhor. Eu não quero me desviar do plano de Deus. Ele quer que eu ensine a verdade. Nós sabemos que muitas igrejas reúnem o povo para fazer orações, para espantar um monte de demônio, para cura. A Bíblia diz que dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Não saia oferecendo oração para ninguém. Pregue o evangelho, disse Jesus. Jesus saiu orando por ninguém, nem os discípulos saíram orando. Quem quer oração? Todo mundo quer. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer. Quem quer bênção? Todo mundo quer bênção. Mas a palavra só tem que ser pregada, porque ela testifica de Jesus. Amém. E ensina a pessoa a desviar-se do caminho do inferno para a vida eterna. Então o diabo não quer que nós preguemos o evangelho. Ele quer que nós fiquemos com esse embaraço de ficar expulsando o demônio, um monte de gente, culto de libertação. Nem isso tem nas escrituras. Nunca existiu. Os apóstolos nunca fizeram isso. Isso é invenção das igrejas evangélicas. Mas se manifestar um demônio, é claro, nós vamos orar para o Senhor repreender o demônio, como já aconteceu, já fizemos pela graça e misericórdia do Senhor. Mas não estabelecer um culto só para isso. Vai encher de gente aqui. Bota uma placa ali, uma faixa, bota outra lá. Culto de libertação, toda segunda-feira, na rua Heloísa Torres, 136. Vá, o pastor está cheio do poder. Pronto, vai chover, vai fazer fila aí fora. Passa um carro fazendo propaganda. E aí vai. É verdade. O povo quer isso, mas o povo não quer ouvir a palavra. Porque a palavra vai de encontro às suas feridas, vai de encontro aos seus pecados, e a pessoa não quer abandonar o erro, mas ele quer a bênção e quer ter a vida eterna. É impossível alcançar a vida eterna se nós não ensinarmos as pessoas que eles precisam se arrepender e abandonar o pecado, porque o pecado é uma porta aberta para o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós não temos que ficar arrumando palavra bonitinha para agradar as pessoas. Você está pecando, você pecou, você sabe que está caminhando para o inferno, com a Bíblia na mão ou debaixo do braço. Não adianta, por exemplo, aluno colar dentro do colégio. Na hora que for fazer uma prova para a faculdade, vai passar? Não vai. Então tem que se falar da verdade. Para que enganar as pessoas? Eu amo as pessoas, eu amo meus irmãos. Né? Então, irmãos, nós estamos atravessando um momento muito difícil. Igrejas que ficaram o tempo todo fazendo aqueles cultos igualzinho, e muita oportunidade, e não tem estudo, não tem a palavra, não tem uma pregação, não tem o fervor da palavra de Deus. A palavra é o fogo que tem que estar queimando no altar. É aqui, a palavra de Deus. Por isso que lá na lei, todos os dias, tinha o fogo cotidiano que tinha que estar aceso, significando que a palavra de Deus e o Espírito sempre aceso. Então, irmãos, nós estamos perto. Existem muitos acontecimentos que estão apagados na memória do povo. Eu fiquei assim um pouco tristecido quando uma moça de 24 anos, perguntando para ela, conversando sobre a palavra de Deus, porque meu irmão me pediu para eu levá-lo em Niterói, porque ele foi comprar um carro, ele comprou, deu tudo certo, e o rapaz levou a namorada e tivemos ali uma grande oportunidade. Tivemos 2 horas conversando, e ela nunca ouviu falar de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, nada disso. Mas o Senhor nos colocou ali, tivemos 2 horas conversando da palavra, e eu fiquei assim, pensativo, meu Deus, tem muitas pessoas completamente voando. Eu falei assim, olha, sabe por que você não sai? Você não pesquisa muito. Você vive no seu mundo de estudo, pensando na... Ela falou assim, isso mesmo. Pois é, esse é o seu mundo. O seu mundo é meio restrito. O meu é um pouco vasto, porque eu sigo a Jesus, eu pesquiso das coisas, estou observando o que está acontecendo, tenho lido a palavra, eu faço pesquisas para ver o que está acontecendo em outras coisas, para poder entender para os irmãos, dar para as pessoas, explicar às pessoas, para que eu possa explicar tanto os acontecimentos atuais, como o que está escrito na palavra de Deus. Mas se uma pessoa ficar somente aqui dentro, tudo bem, ele pode aprender muitas coisas, mas ele tem que olhar não é? Porque o Salmo diz, vede as obras do Senhor. É o Senhor que fala, não é só eu que estou falando, não. Se você ficar só aqui, tu não vai entender muito. Tu tem que ver as obras dele. Venha contemplar as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Aleluia. Salmo 46. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, joga os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, irmão, muitas vezes tem que dar uma olhada, não é em televisão não, saber o que está acontecendo, observar as coisas, as obras de Deus. Toda a terra está cheia de obras de Deus, até no meio das nações, no meio dos líderes. Nós sabemos que está tudo concordando com as Escrituras. Se alguém não entende, se alguém, por exemplo, como nós estávamos conversando com a irmã Andresa, interpreta de forma errada que já aconteceu, o problema é deles.
Eu sei de uma coisa, irmão: aqueles que o Senhor quiser revelar, não é? Estão recebendo confirmação de que, como está próximo o momento de certos acontecimentos. Nosso país, outros países, estão sendo preparados para satisfazer, né, o projeto do anticristo, o domínio. Tudo está sendo preparado, não é? Só uma pessoa muito ignorante que não consegue entender isso, porque, né, não tem o conhecimento. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela se cumpre fielmente. Se o homem prepara um laço, não é, instruindo as pessoas de coisa errada, ensinando coisa errada, irmão, a Escritura diz que ele vai cair neste laço. Ele vai colher o que ele plantou. É como os filhos, né? Eu tenho alguns filhos que estão colhendo tudo o que plantaram. Não tem saída. A pessoa colhe. Quando Ananias foi orar por Saulo, né, que foi transformado no nome Paulo, o Senhor disse para Ananias: vai lá, o quanto ele há de padecer pelo meu nome, porque ele tinha feito muita coisa errada, e ele padeceu muito. Ao mesmo tempo ele estava fazendo a obra de Deus, né, sendo provado, e ao mesmo tempo estava colhendo as coisas que ele também fez. Porque está escrito que o justo é punido na terra. Justo. O pecador é lá no inferno. Às vezes o pecador é punido aqui, e depois, quando ele morre, vai para o inferno, onde é eternamente, sem fim, sem ter saída nunca mais. Não morre, fica ali eternamente. É um sofrimento eterno. É uma coisa que não dá nem para imaginar. Sinceramente, eu não quero nem pensar, porque a Escritura diz que é eterna. Eu sei que a palavra eterna é que não tem fim. Tem começo, mas não tem fim mais. É como se a roda rodasse, né? Ou uma coisa rodasse ali dentro e não tivesse como sair, ficasse ali, né? Então é uma coisa assim. Então, irmãos, por isso que o presente de Deus também é a vida eterna. Jamais acontecerá revoluções lá no céu novamente, não vai haver mais maldade e nem tribulações. Mas para isso precisamos encarar uma coisa: a palavra de Deus é séria. Ela não pode ser tida como um livro de brinquedo ou para enfeitar o braço, ou para ler só para tirar tempo. Nós temos que prestar atenção no que lemos, nós temos que prestar atenção no que ouvimos, porque o Senhor, Ele não brinca com a sua palavra. A palavra de Deus, ela se cumprirá, como o Senhor disse lá no profeta Jeremias, no capítulo 1. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Pela minha palavra para fazê-la cumprir. E o Senhor fará cumprir a palavra que Ele disse aos profetas, né, aos santos no passado, nos salmos, que está na lei. Ele está cuidando para que tudo se cumpra em determinado tempo. Glória a Deus. E nós estamos atentos junto com o Senhor, para termos a visão de Deus, para podermos olhar com Ele, porque se nós estivermos do lado dele, vamos ver como Ele vê. Senão nós vamos enxergar de outra forma. Não é? Como eu disse outro dia, se não houver santidade, a pessoa não consegue abrir o livro. Ele abre as letras, mas não abre o livro. Ele faz matemática aqui, soma dali, pega outro livro, e é isso, mas não tem a revelação do Espírito. Era isso que acontecia no tempo de Jesus. Porém, ele se alegrou e disse: Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas dos sábios inteligentes e revelaste aos pequeninos. Então, irmãos, como a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, não é? Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a vida eterna, a alva. Isaías capítulo 8, no finalzinho ali. Então, é aquilo. Eu tenho que ter muito cuidado para pregar o que é correto, o que é real, ensinar o que é real. Aquilo que o Espírito tem nos revelado. Mas aquilo que não vem do Senhor, Deus vai dar o pago. Está chegando a hora. Muitos pastores com as suas igrejas em peso ficarão na grande tribulação. Irmãos, olha, eu alerto os irmãos, realmente essa palavra que o Tiago contou aí, eu sei que veio de Deus. Deus já tem falado para outro, o relógio, não tem nem mais relógio no céu, o ponteiro já chegou no final, segundo algumas revelações. Mas o que eu quero dizer é que o tempo que Deus deu para a pessoa ouvir, aproveitar, já se findou. Eu mesmo tive um sonho, que eu subia uma escada invisível, já contei isso para vocês, do lado da minha casa, e uma porta lá no céu abria, mas ao invés de eu ver
de eu ver o céu, eu vi uma metrópole, tipo centro do Rio, centro de São Paulo, onde tem aquelas ruas e aquelas, onde as pessoas passam bem largo, né? Onde tinha telões de televisões, né? Como essas telas enormes que nós vemos, desse tamanho, assim mais ou menos, de uns 3 metros, né? Por 2, né? E passando um monte de coisa feia na tela. Isso era público nas calçadas, dos calçadões, isso mesmo que eu queria falar. E eu vi aquilo, e o irmão Carlos atrás de mim, eu dizia, quando eu olhei para ele para falar assim, viu, Carlos? Aí aquela porta deu um batidão e fechou, não é? E estava escrito assim, encerrou-se o tempo. Eu já sonhei isso, já tem tempo, hein? Já tem uns 3 anos ou 4. Né? Para Deus, de lá para cá, o tempo acabou. Encerrou-se o tempo. Eu dizia, eu queria ver mais alguma coisa. Aí a porta abriu novamente, apareceu só um varão. O que eu vi foi pornografia, palavrões, gente fazendo coisa feia, não precisa falar. E as pessoas assustadas, passavam de mochila, eu via assim a metrópole mesmo. Eu via as pessoas passando de mochila, vindo do trabalho e olhando assim, com aqueles olhos arregalados, vendo coisa feia. Bem claro, em dia claro, de tardinha. Quando eu virei para falar para o irmão Carlos, que a porta fechou, aí eu pedi novamente, ela se abriu, mas não vi mais nada, só um varão ali em pé, ali, diz assim, aí ele disse assim, só falou isso. Inclusive, os filmes com cenas de sexo são coisas de demônio. Então eu não entendi que o que passa em televisão, que as crianças estão vendo, que os pais não estão vendo, enquanto o papai e a mamãe estão no céu, a mamãe está lavando não sei o que, papai está lá fora, a criança está lá na televisão, lá sentado lá, passando um monte de imundícia, coisas de demônio para corromper as crianças e os adolescentes. Eu proibi televisão, irmãos? Eu disse alguma coisa sobre proibição? Agora eu proibi eu mesmo de ver, porque a Bíblia diz, né, que eu tenho que me policiar, eu tenho que ser irrepreensível. Ou seja, repreender a mim mesmo, de maneira que eu não preciso de ninguém ficar apontando nada para mim, eu mesmo vou tomar conta de mim, porque eu quero subir. Amém. Jesus disse, orai para que sejais havidos por digno de evitar essas coisas na sua vida, ou seja, de ficar aqui. Então nós temos que orar. Amém. Pedir ao Senhor, Senhor, não me deixe aqui. E o arrebatamento da igreja será em nossos dias. Nós somos a geração dos sinais. Ainda que se prolongue alguns anos pela frente, nós somos a geração dos sinais. E agora, quem não estiver preparado, irmãos, cujos corações andam com dúvida, ainda praticando as coisas que o mundo vai oferecendo, e se acostumando, porque nada acontece, claro. O Senhor não está agora dando chicotada no lombo de ninguém. Deus não está querendo castigar ninguém agora, mas não. Ele vai preparar alguns no leito, chegando perto de partir mesmo, para poder, lembra que eu falei para vocês há uns anos atrás, já vinham falando? Alguns irmãos, Deus vai botar no leito para poder não se perder. E lá vai ficar por um tempo até a santidade a pairar sobre a pessoa. Aí quando estiver preparado, Deus leva. Mas muita gente que tem ouvido a palavra, Deus não está fazendo nada. Não vai castigar, não vai botar de joelho, nada. Vai deixar. Basta o sentinela avisar. Deus mostrou isso para mim 2 vezes em sonho, que eu era um sentinela. E quando eu acordei, o Senhor me deu em Isaías o mesmo texto. Quando eu sonhei as 2 vezes, eu abri meu dedo e caiu na mesma passagem. Eles que ouçam o que o sentinela vai dizer. Eu não vou falar mais nada. Eles que ouçam. Amém. Eu era sentinela nas barcas, depois eu era sentinela com um fuzil gigantesco em frente de um quartel que eu marchava para lá e marchava para lá. Só que eu via eu mesmo, né? Eu marchava, e pai, eu estava ali com aquele maior cuidado, segurando a arma com atenção e marchando, guardando a entrada. Aí quando eu acordei, eu abri a palavra, Senhor, que sonho é esse? Meu dedo caiu em cima. Eles que ouçam, fala Isaías, eles que ouçam que o sentinela ver. Porque, irmãos, quem no meio dessas igrejas estiver brincando ainda com o Senhor, vão experimentar uma coisa horrível na grande tribulação. Nós já podemos experimentar o começo dela, como Deus tem revelado, né? Porque nós podemos experimentar a proibição de cultuar, proibição de pregações em qualquer lugar, né? Podemos experimentar a falta de alimentação, podemos experimentar uma guerra que é o nosso país, que a coisa está fervendo. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos então, irmãos, pedir ao Senhor, Senhor, prepara a nossa vida.
Não queremos ficar aqui. Limpa os nossos lábios, como Isaías diz, purifica os meus lábios, purifica o coração, purifica os meus olhos. Senhor, eu quero ter olhos santos. Eu não quero acreditar que Deus não se importa. Eu estou vendo quando não presta e Deus vai dar um jeitinho para mim. Não, o jeito é esse. É o ensinamento. Avisando, é um aviso do Senhor. Pai santo e verdadeiro, é diante do Senhor, do teu trono, dos teus santos anjos que estão aqui nesta noite, é diante de ti que nós falamos, Senhor, com ousadia, com temor e tremor, para que os irmãos também conservem um coração santo e firme na tua presença, para que, ó Senhor, de maneira nenhuma teus filhos venham esmorecer na oração, no ensinamento, na doutrina, na santificação, no perdão, no amor, mas que sejam ativos, que estejam constantemente buscando a Ti, orando em suas casas, fervorosamente, clamando a Ti, buscando o Senhor, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, quer despertar mais almas ainda. Ó Senhor, abençoe nossas crianças, nossos adolescentes, os jovens, para que não pequem, para que não se distanciem do Senhor, por causa do gosto deste mundo, Senhor. Tenha misericórdia, repreenda o poder do inimigo, Senhor. Não deixe que Satanás venha enganar alguns, mas que os irmãos estejam alertas, vigilantes, vigiando em todo o tempo, orando em todo o tempo, para que não caiam, Senhor, no descrédito, para que não caiam no desânimo, para que o inimigo não venha enlaçar e embaraçar os teus filhos. Muito obrigado por essa oportunidade. Agora leva os teus filhos e nós e faz os nossos lares. E já te agradeço porque o Senhor tem sido bondoso. A bondade do Senhor tem sido sobre todos os seus filhos. Que o Senhor, oh meu Deus, receba a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso agradecimento pelo livramento que tem dado aos teus filhos, a nós, e o que o Senhor vai dar ainda. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O amor do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, a paz e a salvação do Senhor Jesus Cristo, as revelações e consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, desde agora para sempre. Toda a igreja do Senhor Jesus diga amém.